Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o João Teixeira e no exemplo hoje vou-vos mostrar a formatação condicional, novamente fazer uma pequena analogia entre a formatação automática e a formatação feita através de fórmulas, mas para valores de contexto, ou seja, temos a opção Text that contains. Bom, para esta formatação automática temos aqui várias situações. Nós podemos formatar o texto que contém uma determinada letra e a formatação destaca todas as palavras que têm essa letra. É um processo muito linear e muito simples e eu vou fazê-lo já de seguida aqui com a formatação automática. Então, na tabela à esquerda vou selecionar um conjunto de células e aceder à formatação condicional. Temos a opção Highlight Cell Rules e temos a opção Text that contains. Bom, então aqui podemos colocar uma palavra, podemos colocar apenas uma letra e eu vou colocar apenas uma letra e faço OK. E como podem reparar, nós temos aqui tudo que for texto que contém a letra B selecionado, ou seja, destacado. Agora, se quisermos, por exemplo, colocar o texto iniciado numa letra ou terminado numa letra, já temos que aceder à nossa regra. Eu vou manter a seleção e vamos aqui ao Conditional Formatting e temos que aceder à nossa regra para poder alterá-la. Manage Rules. E então, como podem ver, temos aqui a nossa regra e se eu fizer Edit Rule, temos aqui a opção Specific Text Containing, mas podemos colocar então Beginning With ou Ending With. Se eu colocar Beginning With e colocar, por exemplo, o valor que está na célula H1, ao fazer OK e Apply, já temos então todas as células, neste caso, que começam com a letra C. Fazendo OK, temos então o destaque indicado para estas células. Agora, se eu pretender aplicar uma formatação para, por exemplo, palavras que começam em C e terminam em A, não consigo fazê-lo através da formatação automática e por isso, por exemplo, teria que fazer uma nova formatação, Text that contains, colocaria, por exemplo, a letra A, H1, e coloco, por exemplo, a verde, faço OK. Neste momento, a formatação que eu tenho, ou neste caso as duas formatações que eu tenho, vou aqui ao Manage Rules, tenho uma formatação que aplica a verde tudo o que tem a letra A e uma formatação que aplica a vermelho tudo o que começa em C. Se eu quiser editar esta fórmula e poder colocar, por exemplo, Ending With, ou seja, terminar em A, eu tenho então duas formatações distintas, uma que começa em C e outra que começa em A. Vou só fazer OK para terminar esta formatação. E então, o objetivo que eu pretendo fazer através de uma fórmula é, para esta tabela, selecionar em simultâneo qualquer palavra que comece em C e termine em A. Significa então que para aplicarmos a formatação em simultâneo, por exemplo, para um código iniciado numa letra e terminado noutra letra, já devemos recorrer a uma fórmula, pois na formatação automática temos que colocar ou várias condições, neste caso aplicar a condição ou. Então a nossa fórmula vai ser criada através da formatação condicional, nova regra, new rule, vamos utilizar uma fórmula e a nossa fórmula vai ser composta pela função i, ou seja, função AND, e basicamente vamos conjugar a função AND com as funções de texto, função left, no qual eu preciso saber se a minha célula F4, cujo primeiro caractere é efetivamente igual ao valor que está na coluna ou na célula H1. Em simultâneo, ou seja, ponto e vírgula, quero que a minha função write, que me devolve nesta célula o primeiro caractere, neste caso a última letra da minha palavra, tem que ser igual ao valor que está na célula I1. Muito bem, esta é a sintaxe da nossa fórmula, contudo, temos de ter atenção aos valores que são apresentados na célula F4 para podermos então destacar todo o registro da tabela em função da coluna F. E por isso, eu quero que a coluna se mantenha fixa, mas que a linha se mantenha solta para comparar a linha F5, F6, F7 e por aí fora. E o mesmo acontece aqui na
função direita, na função right. Bom, então vou aceder à formatação, vou colocar uma formatação, por exemplo, a amarelo, e a fonte pode ser, por exemplo, a preto. Faço OK e faço OK. E então, só existem dois registros em que simultaneamente o texto começa com a letra C e termina na letra A, que são as referências que nós temos cá em cima. Mas se mudarmos esta alteração, ou seja, se colocamos, por exemplo, começar na letra B e terminar na letra E, já só temos um registro que começa em simultâneo com a letra B e termina em simultâneo com a letra E. Em resumo, as vantagens que vocês podem ter na solução da fórmula é formatar a linha toda, é sempre mais intuitivo para poderem analisar, e podem formatar em simultâneo baseado em duas condições, ou seja, a condição feita pela função i. Da minha parte é tudo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de praticar e vemos em breve para um próximo vídeo.